Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Deixe-me ver aqui, só um segundinho. Isso aqui é a tela verde. Ó, aquela tela verde que estava aqui atrás, agorinha. Eu vou usar ela para que você possa visualizar o que eu vou falar agora, tá certo? É um dos tópicos dificílimos. Ai, meu Deus do céu, nunca vou entender isso. Você vai entender isso hoje, agora, para responder tudo quanto é questão de qualquer concurso público. Eu vou tirar meu cabeção da sua frente para que a gente possa apresentar a repartição de competências da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda, eu preciso que você perceba, saiba que o Congresso Nacional é dividido em duas casas. O Congresso Nacional é dividido nessas duas casas. Eu tenho o Senado e a Câmara. Senado e Câmara. Mas quando se fala em repartição de competência dessas casas, é importante, é imprescindível que você perceba que existem competências do Congresso Nacional, as duas casas em conjunto. Existe competência do Congresso Nacional, competência só da Câmara e competência só do Senado. Certo? Quando se fala em competência do Congresso Nacional, eu estou vendo que tem, Neto falou aí alguma coisa, eu não vou ler agora não, tá? Vou falar aqui primeiro, depois eu volto e pergunto e respondo as perguntas, tá certo? Segura um pouquinho, anota se quiser, pergunta aí se quiser, mas eu vou ignorar aqui um pouquinho, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto. Então, voltando aqui, Congresso Nacional se divide em duas casas, Câmara e Senado. Mas existem competências do Congresso Nacional, as duas casas em conjunto, competências só da Câmara e competências só do Senado. As competências do Congresso se subdividem em competência do Congresso com sanção do presidente, está lá no artigo 48, e competência do Congresso sem sanção do presidente. Está lá no artigo 40 e, aqui em cima, ó, 49. Tá bom? 48, 49. 48, 49. Nelson, é muito grande? É grande. O artigo 48, competência do Congresso, que precisa da sanção do presidente. O presidente tem que sancionar depois, tem que concordar depois, tem que dar a sua sanção expressa ou tácita. O artigo 48 por si só tem 15 incisos. Todos caem. Todos. O 49 é aquela competência do Congresso, das duas casas, que não precisa da sanção. Não precisa de sanção. 17 incisos. Todos caem. Alguns mais do que outros, mas caem. E existem as competências que são só da Câmara e as competências que são só do Senado. Competências da Câmara, artigo 51. Esse é pequenininho, esse só tem 5 incisos. Desses 5, só 2 caem. Só 2. Mas o Senado, as competências do Senado, está no 52, 15 incisos. Todos caem. Ao todo são 50, vamos lá, 15 mais 15, 30, 45, 52 incisos. 52 incisos nesses 4 artigos, 52 incisos para você decorar. Caramba, é muita coisa. É, para concorrência, para você não é não. Quer ver? A gente pode matar tudo isso, deixa eu sair um pouquinho aqui da tua frente. A gente pode matar tudo isso com um raciocínio muito simples, muito fácil. Eu vou começar pelo Senado primeiro, tá certo? O Senado, bota isso na tua cabeça, o Senado é a casa do Legislativo que julga pessoas. É a casa que julga pessoas por crimes de responsabilidade. Veja, a ex-presidenta Dilma foi processada, julgada e condenada por crime de responsabilidade. Onde? No Senado. No Senado. Nelson, se fosse o vice-presidente, Senado. Nelson, se eu quiser processar e julgar um senador, crime de responsabilidade, Senado. Se for ministro do STF, Senado. Se for procurador-geral da República, qual das casas julga o procurador-geral da República, o advogado-geral da União, o membro do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público? As pessoas ficam, os estudantes ficam decorando as autoridades, quando na verdade não precisa. É só você pensar assim, qual é a casa que julga por crime de responsabilidade pessoas? A casa que julga pessoas sempre será o Senado. Sempre. Nelson, não tem uma exceçãozinha não? Tem, que eu nunca vi, em 15 anos de prova, eu nunca vi cair.
A única hipótese em que a Câmara vai julgar uma pessoa, a única hipótese, é quando o criminoso é um deputado. O deputado cometeu crime de responsabilidade. Aí não vai para o Senado, vai para a Câmara. Nunca vi cair na prova porque é óbvio. É óbvio. E se é óbvio, eles não botam. Eles vão botar, sabe o quê? Quem é competente para processar e julgar por crimes de responsabilidade, tá? Sempre crimes de responsabilidade. Quem é competente para processar e julgar o ministro do STF por crime de responsabilidade? Se fosse crime comum, seria o Supremo, mas crime de responsabilidade é adivinha? É a casa chamada Senado. Então, ao invés de você ficar memorizando, ai meu Deus, Nelson, quer dizer... Olha o que eu vou dizer agora. Quer dizer que eu não preciso memorizar as autoridades, aquele monte de autoridades? Não. Quem julga pessoas é o Senado. Então você só precisa pensar nisso. Casa que julga pessoas, ou a casa que aprova a nomeação ou a exoneração de pessoas. Quem faz isso? Tá mexendo com pessoas? Vamos generalizar assim. Tá mexendo com pessoas? É o Senado. Eu vou aprovar a nomeação do novo ministro do STF. O ministro do STF não é pessoa? Então é o Senado. A casa que aprova a exoneração do Procurador-Geral da República, exoneração de pessoa, não é pessoa? É o Senado. A nomeação do novo advogado-geral da União, do, presidente e diretores do Banco Central. Não fica memorizando, são vários incisos, memorizando pessoas. Aí tem esse. Não precisa, cara. Tá julgando pessoa, ou aprovando a nomeação de pessoa, ou aprovando a exoneração de pessoa, parece aquela música de Nando Reis. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, é uma pessoa. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, é uma pessoa. Eu não lembro o nome da música agora, eu sou um péssimo cantor, mas veja, é uma pessoa. Então é o Senado. Essa música de Nando Reis devia se chamar Senado, ou competência do Senado, ou quem mexe com pessoa é o Senado. Falou em pessoa, não importa qual é a autoridade, a casa que julga, ou aprova nomeação, ou aprova exoneração é o Senado, meus amores. Certo? A casa que mexe com dinheiro é o Senado. Aí os alunos ficam pensando, eita caramba, aqui tem muito inciso. Tem não, bicho, tem não. Vê só, pensa assim. Qual é a casa competente para aprovar o pedido de empréstimos internacionais? Opa, empréstimo é dinheiro. Se é dinheiro, é o Senado. A casa competente para fixar o montante da dívida mobiliária do Brasil. Dívida mobiliária é dinheiro. Se é dinheiro é o quê? Vê como é fácil. Não me diz, se direito constitucional não é fácil. Eu fico até empolgado. Vamos lá, outro exemplo. A casa competente para fixar o montante da dívida, eu falei dívida mobiliária, agora dívida consolidada do país. Às vezes alguém pensa assim, Nelson, eu não sei o que é uma dívida consolidada. Eu também não, mas não importa. Não importa, o que você precisa saber é, mexeu com dinheiro, dívida é o Senado. Aí uma vez um aluno disse assim para mim, Nelson, então aqui tá dizendo assim, ó, aprovar o Código Tributário Nacional, é o Senado. Não, pelo amor de Deus. Código Tributário é uma lei. Ah, mas ele mexe com dinheiro. Sim, mas é uma lei. Né? Aí é o Congresso Nacional, é a Câmara, é o Senado, é a sanção do presidente, tá certo? Aí outra história. Eu tô falando aqui mexer diretamente com dinheiro. Mexeu diretamente com dinheiro. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É o Senado. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ok? Tá certo? Bom, vamos lá, senhoras e senhores. O que mais, senhoras e senhores? O Senado também é competente para fazer controle político de constitucionalidade. O Supremo pediu para uma norma ser retirada do ordenamento jurídico. Ele pede a uma casa. Qual é a casa que ele pede? Ele pede ao Senado. É o que faz controle político. Declara politicamente a inconstitucionalidade de uma norma. Controle difuso. Percebe? É outra história. Então, mexeu com pessoas, mexeu com dinheiro ou mexeu com controle de constitucionalidade,
A casa é o Senado. Simples assim. Certo? Ok? A casa é o Senado. Nelson, e a Câmara? A Câmara são só 5 incisos. E dos quais, desses 5, 3 não caem, porque tanto está no artigo da Câmara, no 51, quanto está no 52 do Senado. Tanto na Câmara quanto no Senado tem um inciso que diz assim, a casa, compete ao Senado, compete à Câmara fixar, estabelecer seu regimento interno. Então esse inciso não cai, porque pode ser de uma casa ou pode ser de outra. O que é que cai dos 5 incisos da Câmara? O que é que cai e cai com força? Cai muito, cai pra caramba. Bom, um deles caiu muito ano passado por causa do caso Dilma. Eu até mantive aqui as fotos, tá? Para o exemplo ficar completo. Mas o fato é que compete à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros, a abertura do processo contra o presidente da República. Eu mantive aqui a foto de Dilma, tá? Eu sei que hoje, né, foi até o julgamento de Lula, a gente não vai entrar nessa polêmica aqui, não vamos perder o foco da tua aprovação para fazer política. Não estou fazendo política. Estou pegando o exemplo de Dilma porque foi ela que foi processada e julgada. Opa, ela foi processada e julgada no Senado, porque é a casa que mexe com pessoas. Mas antes dela ser processada e julgada, teve que ter a autorização de 2/3 da Câmara. Nelson, a Câmara autoriza a abertura do processo contra quem? Presidente, vice, agora ele não é mais o vice, né? Agora é o presidente, e ministros de Estado. Deixa eu sair aqui. Ministro de Estado. Então, o ministro da Fazenda, vamos imaginar, atualmente o ministro da Fazenda do nosso país é o Henrique Meirelles. Se eu quiser processar Henrique Meirelles, posso processar? Posso, mas tem que ter a autorização. A autorização de 2/3 da Câmara. Presidente, vice-presidente e ministros podem ser processados desde que haja a autorização da Câmara, 2/3 da Câmara. E pontos de ataque, tá? A provinha vai mesclar essa fração. Vai dizer maioria absoluta, 1/3, 3/5, presta atenção. 2/3. E se a Câmara não alcançar os 2/3, Nelson? Se a Câmara não tivesse alcançado os 2/3 de Dilma, ela não teria sido processada no Senado. Mas não confunda. Uma casa autoriza a abertura do processo para essas 3 pessoas. A outra casa julga essas 3 pessoas e tantos outros também. Certo? Sei lá, vamos pegar aqui um exemplo. O Procurador-Geral da República. Quem é que julga por crimes de responsabilidade, o PGR? É uma pessoa? É o Senado. A Câmara tem que autorizar o Procurador-Geral da República por 2/3? Não, só autoriza para esses 3. Presidente, vice e ministros. Certo? Ok? Se tiver pergunta, eu não estou olhando agora o chat, mas manda bala aí. Ou então anota, talvez seja até melhor, né? Você anota e a gente vai respondendo, já que são muitas e muitas perguntas, tá certo? Além disso, a Câmara é competente, diz o artigo 51, a Câmara é competente para tomar as contas, deixa eu sair aqui da sua frente, tomar as contas públicas quando não apresentadas até 60 dias após o início da sessão legislativa. Nelson, eu nunca entendi esse inciso. É uma tranquilidade, é bem fácil. Olha só, o presidente da República, ele tem um prazo constitucional. Só um segundinho. Um prazo constitucional para apresentar as contas. E esse prazo começa a correr do início da sessão legislativa. A sessão legislativa ela começa no dia 2 de fevereiro. Está lá na Constituição. Todo dia 2 de fevereiro começa a correr a sessão legislativa no Congresso Nacional. Os deputados e senadores se reúnem oficialmente, começam a trabalhar oficialmente, arduamente, de terça a quinta. Tô brincando, não me aguentei. A partir do dia 2 de fevereiro, veja quem está no recesso, né? Hoje é 25, né? Acho que hoje é 25 de janeiro. 25 de janeiro. Estamos de recesso, o Congresso está de recesso, mas no dia 2 de fevereiro começa a sessão. A partir do dia 2 de fevereiro começa o prazo de 60 dias, prazo improrrogável de 60 dias para o presidente prestar contas dos gastos que fez no ano passado. A grande pergunta é, e se Temer não prestar contas?
E se tiver pensa assim, caramba, não vou prestar conta não, eu fiz besteira, eu não vou prestar contas. Se ele não prestar contas no prazo constitucional de 60 dias, a contar do dia 2 de fevereiro, a Câmara vai, olha só, a Câmara vai tomar, olha esse verbo como é forte, tomar as contas públicas. A Câmara vai lá no gabinete dele e arromba a porta. Pá! Talvez eu esteja exagerando um pouco, né? Mas ela vai pegar as contas na marra. Pega as contas na marra. Pega as contas, toma as contas, mas não julga. Quem é que julga as contas do presidente da República? É o Congresso Nacional. As duas casas em conjunto. Então, presta atenção, presta atenção. Tomar as contas do presidente. Tomar. Câmara. Julgar, só mudei o verbo, julgar as contas do presidente, Congresso, as duas casas juntas. Julgar as contas, Congresso. Tomar as contas, Câmara. Julgar as contas, Congresso. Julgar a pessoa do presidente já é o... Qual é a casa que julga pessoas? Senado. Já é o Senado. Ok? Certo? Posso? Eu vou abrir aqui, eu vou parar de compartilhar minha tela, eu não quero que você file, tá? Eu vou abrir a Constituição aqui, não faz o mesmo não, por favor. Eu vou ver se isso funciona com você. Eu vou abrir aqui a minha Constituição, paro primeiro, vou voltar para a tela verde para você não filar. Se eu abrir a minha Constituição aqui, você vai ver, olha só, olha lá aqui, ó. Eu não quero que você file, tá? Não vou deixar você filar, mas o fato é que... Eu quero que você preste atenção nas perguntas que eu vou fazer agora e você vai respondendo. Eu vou perguntar uma atribuição e você vê se esse esquema funciona ou não. Tá certo? Ok? Só recapitulando. A casa que mexe com pessoas, seja para julgar, seja para aprovar a nomeação ou aprovar a exoneração. A casa que mexe com dinheiro e controle político de constitucionalidade é o Senado. Aquela com a cuiazinha para baixo, lá na ponta. A casa que toma as contas e autoriza a aprovação, autoriza a abertura de processo contra presidente, vice-presidente e ministros é a Câmara. O resto é o Congresso Nacional. Deixa eu mudar de tela aqui, só um segundinho. Peraí.